realinhar e recomeçar. Essa é a nossa série de mensagens no livro, na carta aos Colossenses. Estamos caminhando nela alguns domingos e vamos ver a segunda parte do tema de excelência moral. Interessante que esse grupo que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele não tem esse contato direto, eles são fruto de uma evangelização pessoal de Epáfras, né? Igual estamos, que delícia, né? A Junta de Missões Nacionais voltar aí a propor ações de evangelismo, muito bom isso. E a igreja de Colossos era fruto de evangelismo pessoal de Epáfras, e Epáfras foi um discípulo de Paulo na cidade de Éfeso. E Epáfras em Éfeso falou: eu tenho que voltar para a minha cidade, para os meus parentes, os meus amigos, eles precisam ouvir disso, eles precisam ouvir. E ele volta para Colossos e ali se entregam ao Senhor, se rendem ao Senhor Jesus Cristo. E começa essa carta com uma grande oração do apóstolo Paulo, pedindo aquilo que é o mais importante. E às vezes a gente se esquece do que é o mais importante, a gente fica perdido sobre aquilo que é o mais importante, e a gente acha que as coisas físicas e as coisas materiais são os mais importantes. Qual foi a última vez que você orou por bênçãos espirituais e não por bênçãos materiais? Qual foi a última vez que você não fez um pedido que envolvia doença, que não fez um pedido que envolvia você passar no concurso, alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa do tipo, mas algo que você estava sofrendo espiritualmente, algo que você estava passando espiritualmente? Quer ver um exemplo típico que eu até brinco? Qual foi a última vez que você ouviu alguém, um irmão, chegar: olhe por mim, que eu estou sendo tentado? Não, a gente inverteu as prioridades. As prioridades se foram, e aquilo que é imensamente mais importante, que a nossa realidade, as nossas necessidades espirituais, elas ficam renegadas, elas vão sendo deixadas para trás. E tudo isso tem a ver com o combate de uma heresia super complexa que está ali dentro da igreja de Colossos, dentro ali dessa comunidade. Então o apóstolo Paulo começa a combater esses falsos ensinamentos daquela igreja. Então ele começa a ensinar na sua oração, a ensinar. Na verdade, ele começa a redefinir algumas coisas que precisavam ser redefinidas, porque a definição estava errada. E você tendo uma definição errada, você vai chegar a conclusões erradas. Peço então que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 12. Colossenses 1, do 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra
crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura das Sagradas Escrituras, pedimos, Senhor, pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que nos leva ao pleno conhecimento da verdade, e que nesse momento, que de fato traga a nós todos os princípios que a gente precisa extrair da Tua Palavra, e também nos ajude, nos auxilie a aplicá-los em nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse estilo de vida proposto, esse conhecimento sobrenatural, distinto, diferente, que era buscado e proposto por esses gurus, onde só um grupo seleto de pessoas tinha acesso, não tinha nada a ver com a vida prática diária, não chegava às questões corriqueiras, e pior ainda, não influenciavam e não transformavam a moralidade e o caráter das pessoas, ou até acentuavam o que o pecado faz. Que tipo de cristianismo proposto é esse? Que tipo de evangelho proposto é esse? Não. Nós sabemos muito bem que aquilo que Jesus propôs, aquilo que o evangelho vem trazer, todo esse conhecimento da sua vontade, do desenrolar, do conhecer a Deus, devem trazer transformação. E isso vai transformar o meu caráter, vai transformar o meu conjunto de valores, a minha moralidade. Talvez uma das coisas que se assemelhem nos nossos dias com o tempo lá dos Colossenses é que é vendido um evangelho onde é essa ênfase em conhecer espiritualmente. Dá para conhecer, ou até dá para trabalhar, e trabalhar muito, se esforçar muito, e tem que trabalhar muito, mas isso tem nada a ver com quem eu sou, com os meus valores, com viver o evangelho. Não, são coisas desassociadas. Pessoas que se mostravam ocupadas servindo a Deus, parecendo que serviam a Deus, que nem ao menos iam saber se aquilo que estavam propondo era verdadeiro ou não, e ficavam repetindo como se fossem meros papagaios. Se fosse ali uma caixa de som que tivesse gravado aquilo, seria igual, não teria efeito nenhum. Nos nossos dias, tem pessoas que chegam a imitar o sotaque de pregadores famosos. É impressionante, gente, porque acha que é espiritual. O conhecimento é por causa do jeito que a pessoa fala, e não a palavra que é verdadeira. Então essas semelhanças dos nossos tempos e aí do tempo dos Colossenses só traz mais urgência para a gente entender como isso fala com a gente hoje, como eu devo olhar, quantas coisas eu preciso na verdade redefinir, onde o mundo está definindo para mim e eu preciso redefinir. Na verdade eu não. Quem precisa redefinir é a palavra de Deus. Quantas coisas
conduta, serviço, caráter, tudo isso anda na mesma direção. Eu sou uma pessoa só. Ou seja, quem eu encontro por apenas 2 horas no domingo de manhã, e eu espero que todos vocês venham, porque não tem programa melhor no domingo de manhã do que a escola bíblica dominical. 2 horas de noite aqui no culto. Agora, se eu encontrar vocês no restante da semana, eu espero que vocês sejam os mesmos. Não que fora daqui o palavreado seja outro, o vocabulário seja outro, as roupas sejam outras, o jeito de se comportar, não. Vocês sejam um só, uma pessoa só. Para viver isso, para ter a vida que Cristo nos oferece, para viver a vida cristã de fato, nós temos tudo que a gente precisa. Nós temos a energia, nós temos o combustível, porque ele vem do próprio Deus. Interessante que no versículo 11, o apóstolo Paulo já vai trazer da onde que vem esse combustível. Ele usa em 2 palavras para trazer esse combustível. A primeira é a palavra poder. É um poder inerente. É você ter certeza que aquilo ali, se acionado, vai explodir, vai de fato chegar à consequência. Então tem poder, a gente não precisa duvidar. E o segundo, onde fala que de acordo com a sua força, é esse poder manifesto, a sua força, a sua energia. Quer ver a diferença? Tem energia, mas até você colocar o dedo no interruptor, não vai para ligar. E muitos de nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, só que a gente esquece muitas vezes de ligar o interruptor. Está lá, está disponível, vai passar um leiturista, vai te cobrar. A gente esqueceu de ligar o interruptor. Está à disposição, a gente não está usando a força que é de Deus para transformar as nossas vidas. Está à disposição. Sabe por quê? Muitas vezes eu quero ser aquela pessoa madura, eu quero ser aquela pessoa que tem um grande conhecimento de Deus, mas eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. Eu esqueço de colocar a minha vida debaixo da vontade de Deus. Eu esqueço de colocar tudo aquilo que eu acho que eu sei debaixo da vontade soberana de Deus. Eu não me sujeito. Eu não abaixo a minha bola. Eu não permito que a energia que está disponível passe e acenda o que precisa acender na minha vida e transforme a minha vida. Não. Eu quero só o que está à disposição. Ai, que legal! É tão legal! Falta tanta coisa, gente. Às vezes a gente se acostuma na palavra de Deus a ver coisas maravilhosas, como Moisés abrindo o mar, e as coisas ali acontecendo, Davi conquistando coisas, e até com uma pedrinha. Mas, sabe qual é o maior campo de batalha do ser humano? Aqui dentro. O meu e o seu coração. Aqui dentro. Onde de fato as batalhas são travadas. Onde de fato jorra sangue. Que a gente conhece o nosso inimigo. Aquilo que vai derrubar a gente.
Você acha que era mais fácil jorrar água da pedra ou acalmar o coração de Moisés? A água jorrou, mas o coração de Moisés não foi acalmado. Oh, milagre fantástico! O coração de Moisés não foi acalmado, porque ele não quis naquele momento. Aqui dentro, as decisões que nós tomamos, ali, essas vitórias que cada um de vocês tem no particular, comemorem, vocês sabem as lutas que vocês passam, as dificuldades, quanto tempo vocês têm lutado com cada questão, e quando vocês ganham, comemorem. Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Como assim? O valor de uma cidade é inestimável. Eu não sei o quanto de ouro, o quanto de bens, o quanto de tudo que pode ter uma cidade, é verdade. Mas você pode colocar tudo a perder se você for impaciente. Na verdade, se você não souber se controlar, que essa é o correspondente bíblico para a impaciência. Para paciência. É o antônimo. É alguém que não sabe se controlar. Então é melhor saber se controlar. Sim. Do que vale as coisas físicas. Por isso que nós começamos a ver semana passada 4 evidências do poder de Deus. Se o poder está disponível, por que a gente não está usando? Se o poder, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, por que nós não estamos utilizando ou estamos utilizando mal? Então, quais são 4 evidências nesse texto que a gente está utilizando bem? Nós vimos semana passada, na primeira parte do versículo 11, que um deles é a perseverança. Perseverar é ter paciência com situações difíceis. Quantos aí nessa semana lembraram das situações difíceis? Perseverar, mais uma vez. Talvez situações que não estão debaixo do seu controle, situações que você não consegue fazer nada para mudar. Vou em frente mais uma vez. Segunda evidência que o poder de Deus está passando por você, está atuando em você, está te transformando, é a paciência. Paciência agora não são mais circunstâncias. Paciência tem a ver com a nossa capacidade de lidar com pessoas difíceis. Vocês lembraram do culto durante a semana com alguém? Eu lembrei. Então, pediram por paciência, Deus vai mandar o quê? Pessoas difíceis. Então, vão pedir por perseverança, Deus vai mandar o quê? Situações difíceis. Queridos, eu acho que não existe poder maior na vida de um cristão de ele ter a capacidade de pegar no pescoço do fulano ou da ciclana e ele poder se controlar. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é evidência que o poder de Deus está passando pela sua vida. Mas mesmo assim eu vejo o cristão falando assim: não, eu nasci assim, esse é o meu jeito, eu não consigo
Não, você só está colocando o interruptor no desligado. Você não quer, você está decidindo isso. Hoje nós vamos ver mais duas para terminar esse trecho. Ainda no versículo 11, nós vamos ver uma que ela é muito interessante, que ela vai dar a condição de suportar situações e pessoas difíceis. E a condição de suportar situações e pessoas difíceis é com alegria. A gente pensa que tem que estar rindo, né? Não. A alegria, esse poder de você de fato atravessar isso e sentir que não é você que está controlando, que é esse poder de Deus passando por você. Gente, quando a gente está numa circunstância difícil e está perseverando, não criticando, mas de uma maneira alegre, uau, isso é diferente. E vou falar uma coisa para vocês, isso é testemunho para os de fora. Isso vira testemunho para os de fora. Como que fulano está passando por isso e ele não está falando mal? Ele está perseverando de uma maneira alegre. Mas ainda, quando Deus envia pessoas difíceis, nós temos que ter paciência alegre. Não é suportar, não é ranger o dente, é de uma maneira alegre. Não é suportar sem prazer nenhum. Não. Paulo está pedindo para que os seus irmãos em Colossos tenham essa paciência com alegria, que vão e passem por esse momento. Agora, se você ainda não entendeu, mais uma vez, somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso, gente. Não vai ter um livro mágico, não vai ter um super livro de autoajuda, não vai ter um cursinho de super coach, não vai ter nada. É o Espírito Santo de Deus operando. E você deixando ele operar. Porque quando chega problemas, situações problemáticas e pessoas problemáticas, e a gente tem que enfrentar isso de uma maneira alegre, aí a gente vê, como dizia, quem é crente de verdade e quem não é. Paulo está pedindo tudo isso, pessoal que você nem conhece. Fruto do Espírito é, uma parte dele, alegria. Alegria não é algo que a gente cria. Alegria é algo que o Espírito Santo de Deus nos dá. E a gente esquece isso. Então, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, mesmo enfrentando e convivendo com pessoas difíceis, quem vai nos suportar e vai nos dar alegria é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que diariamente encher. E o que o Espírito Santo come? Pensa como se fosse um cachorrinho. Talvez você tenha um outro animal aí. O que o Espírito Santo vai comer, gente? O que ele se alimenta para te ajudar a vencer isso? Só que tem muito Espírito Santo passando fome. E ele não está podendo te ajudar. E ele vai fazer algo no vazio. E nossa, está tudo errado na minha vida, eu quero mudar. Você não está dando combustível, você não está ligando o interruptor, você não está deixando a força, a energia fluir, que vem de Deus. Você tem tudo o que precisa, mas não quer. Quarto e último, nós vemos no versículo 12, é a gratidão. A quarta evidência
que o poder de Deus está passando, está mudando, está te transformando, é você ser e ter uma vida grata, agradecer a Deus. Então os cristãos que são cheios do Espírito Santo, eles são alegres e são agradecidos. Talvez você conhece pessoas assim, pessoas que te inspiram, que sempre falam: gente, olha, é um modelo para mim, sempre está alegre. Pode descobrir, não é dele também, isso vem de Deus, e está disponível para você, está disponível para mim. Sabe qual é o problema? Quando a gente perde a alegria, ou na verdade, quando a gente começa a achar que as circunstâncias e as pessoas são muito grandes, o que a gente começa a fazer? A gente começa a se queixar, a gente começa a ser crítico, e a gente começa a ser ingrato com tudo. Aquilo que era bênção no começo, aquilo que você agradeceu, aquilo que você até chamou a igreja toda junta para ir na tua casa, você começa a excomungar. Porque você perdeu a alegria. Na verdade, você se desconectou da fonte da alegria, que é o nosso Deus. A epístola de Colossenses, ela fala bastante sobre gratidão. Se a gente pode considerar Filipenses, que fala sobre alegria, eu acho que Colossenses pode ser considerada a carta da gratidão. Só para vocês terem uma ideia, uma visão rápida sobre quantas vezes o apóstolo Paulo vai falar sobre gratidão em Colossenses. Logo no início ele vai agradecer a igreja. Ainda nesse versículo que nós estamos estudando, ele pede para que eles cresçam como igreja em gratidão. Caminhando no capítulo 2, versículo 7, ele vai falar que uma vida cristã deve transbordar. E algo que transborda, gente, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que dividir com os outros. Transborda de gratidão. Tem até uma música antiga, né? Meu coração transborda. Transborda. Capítulo 3, do versículo 15 ao 17, ele vai falar que uma das consequências de estudar a palavra de Deus é gratidão. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu sou grato. Quanto eu mais me aprofundo conhecer a vontade de Deus, mais eu agradeço a Deus. Uau! Então, o cristão cheio do Espírito, onde o poder de Deus passa por ele é cheio da palavra, vai mudar até a sua oração. E ele vai ser grato pelo que Deus tem feito na vida dele. Gratidão, queridos, é o oposto de egoísmo. A pessoa egoísta diz: mas eu mereço isso, eu fiz por merecer, isso é fruto do meu trabalho, os outros têm a obrigação de me fazer feliz. Será? Quem está te vendendo essa ideia? É a palavra de Deus ou é o mundo? Quem está te vendendo essa ideia? O cristão que é maduro, que conhece a palavra de Deus, ele tem consciência que desde a sua concepção, a vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, e que tudo
tudo que a gente ganha na vida vem de só um lugar, das mãos do nosso Deus. E que mãos generosas! Porque talvez não tenha uma geração, um tempo, um povo que tenha tantos recursos em suas mãos como nós temos hoje. Que Deus generoso! Que Deus generoso que nós temos. Uma fonte, tudo é dele. Que a gente reclama. E reclama mesmo. Se a gente continuar o versículo 12, fala que nós temos que agradecer a Deus Pai, porque Ele fez algo por nós. Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse termo dignos, em primeiro lugar, quer dizer que antes nós éramos indignos. Todos nós éramos indignos. Nós éramos inqualificados. Nós não tínhamos nenhuma qualificação para ir ao céu. Mas quem nos tornou dignos, quem nos tornou qualificados? Ele. Por que tem gente que ainda acha que é melhor que o outro, que é superior que o outro, se é Ele que nos tornou dignos? Ele que nos qualifica. Queridos, então, nesse tempo que nós estamos aqui, esperando a volta dele, vamos trabalhar o maior tempo possível para ele, porque foi ele que nos fez dignos, ele nos qualificou, ele que nos colocou no testamento como herança, por adoção. Mas com a adoção nós temos os mesmos direitos do filho legítimo, que é o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Filhos por adoção. E aí agora a gente volta e junta toda essa oração do 9 até o 12. E a gente viu que inteligência espiritual, muito na frente de qualquer outro tipo de inteligência, a gente fica comprando livro de inteligência emocional e outras coisas, e vai para ali, vai para cá, e a gente esquece que, em primeiro lugar, nós temos que ter inteligência espiritual. E inteligência espiritual é uma coisa só: conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, viver de um modo que agrade a Ele. Mas também nós precisamos obedecer aquilo que nós sabemos, de maneira prática. Qual que é o resultado? O poder vai passar. Esse poder é uma perseverança e uma paciência alegre, com gratidão. Qual foi a última vez que você orou isso? Qual foi a última vez que você pediu por perseverança e paciência alegre? Deus, me ajuda a ser mais grato. Me ajuda a reconhecer mais o que as pessoas fazem por mim. Me ajuda a reconhecer mais o que os meus pais fizeram por mim, o que as pessoas fazem no trabalho por mim, o que minha esposa, o que meu marido faz por mim. Qual foi a última vez que você pediu para Deus te ajudar a ser mais grato? Porque a gente não vive na sociedade sozinho. Com certeza você poderia sair daqui e fazer uma lista de pessoas que você teria que agradecer.
e muito, e muito. Algumas perguntas para a gente pensar nesse texto durante a nossa semana. Será que eu entendo, de fato, que é somente o Espírito Santo que é capaz de produzir alegria na minha vida? Ou a gente acha ainda que tem coisas, que tem fatores externos que conseguem produzir isso? Não, fulano é assim porque ele nasceu feliz, ele é alegre, não pode ser, ele é diferente. Gente, não. Será que a gente entende mesmo que isso é um fruto do Espírito? Alegria. Segunda pergunta, e última. Eu sou um cristão maduro e agradecido. Gratidão é uma marca da minha vida. Se perguntar para a pessoa que mais te conhece, e falar, eu reclamo mais ou eu agradeço mais? O que ela diria? Ou você é imatura, egoísta, imaturo? Não, eu mereço. Os outros têm a obrigação de me fazer feliz. Sai dessa o quanto antes. Tem tempo, dá para mudar. E a gente tem visto que essa excelência moral, que muita gente busca, que tem gente que escreve livros, que tem gente que vende a rodo, mas eles não querem o poder. Essa excelência moral só vem de um lugar, vem do poder de Deus na vida cristã. Vai ligar o interruptor ou não vai? Vai deixar Deus clarear todas as áreas da sua vida ou não vai? Está na hora. Talvez até já passou da hora. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, para a tua palavra. Muito obrigado porque nos ensinar como ser alegres de fato e agradecidos pelo que o Senhor tem feito. E ainda mais por quem o Senhor nos tornou. Que grandes privilégios! Eles não têm tamanho, eles não têm preço, porque são questões que somente o Senhor poderia fazer. Pai, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a depender e ser alegre dependendo do Senhor. Nos ajuda a ter um coração grato, em primeiro lugar ao Senhor Deus, dono de tudo, e depois ao nosso redor, as pessoas que mais convivem conosco, e isso vai transbordando, o coração cristão transbordando de alegria, transbordando de gratidão. Pai, também peço que o Senhor faça da nossa igreja uma igreja grata pelo que o Senhor tem feito por meio dela, grata pelo seu passado, grata por tudo aquilo que o Senhor já nos fez passar, porque isso foi da vontade do Senhor. Te agradecemos. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém.